Boa tarde a todos. Na aula de hoje, nós vamos falar dos tipos de soluções, de solubilidade e curvas de solubilidade. O que é uma dispersão? Nós estudamos no ano passado que as substâncias, elas não são encontradas, muitas delas não são encontradas na forma livre na natureza. Elas são encontradas em formas de misturas. Então, uma dispersão, ela é uma mistura que pode ser homogênea ou heterogênea em que estão presentes duas ou mais substâncias. Toda dispersão é composta por um dispersante e por um disperso. O disperso é aquilo que está disseminado no dispersante. Portanto, o dispersante é a espécie que envolve os dispersos. Normalmente é o material ou a substância que está em maior quantidade. As suspensões, elas podem ser classificadas de acordo com o seu tamanho. O tamanho das partículas do disperso. Se o disperso tiver tamanho entre 0 nanômetros e 1 nanômetro, nós consideramos essa dispersão como uma solução verdadeira. Se o diâmetro do disperso for de 1 nanômetro a 1000 nanômetros, nós teremos uma dispersão que nós chamamos de coloidal. E dispersos com diâmetros acima de 1000 nanômetros são consideradas suspensões. Importante destacar que 1 nanômetro equivale a 10 a menos 9 metros. Então são partículas muito pequenas. No caso das soluções, nós estamos falando de partículas do tamanho próximos de um átomo. Além disso, as dispersões elas podem ser classificadas em aerosóis, emulsão, espuma, sol e gel. Isso vai depender do tipo, né, da substância e do estado físico em que o sistema coloidal ele se encontra. Por exemplo, os aerossóis são misturas de líquido e gás. Nós encontramos os aerosóis quando nós espirramos um desodorante, um perfume, né? Sai um líquido e junto com o líquido sai o gás. As emulsões normalmente são sistemas coloidais que possuem líquido, né, e gás, como por exemplo clara de ovo batida, né, clara em neve. Nós temos as espumas, como por exemplo as espumas de colchões, e o sol, que é uma solução que transita entre o estado líquido e o estado sólido, e o gel, que também possui essa característica. Quanto às dispersões, nós temos as suspensões, né? Aqui eu coloquei como exemplo para vocês água com areia, na imagem da esquerda. Então, a água e a areia, quando a gente coloca um sistema com água e areia para decantar, ficar parado, o excesso de areia ele sedimenta, porém, uma pequena parte da areia ainda continua dispersa na água. Então, nós chamamos esse sistema, né, de suspensão. Cal em água também forma uma suspensão leitosa. Nós podemos observar que se nós deixarmos esse sistema em descanso, o excesso de cal precipita, né? Ele decanta, enquanto que uma pequena parte do cal ainda continua disperso na água. Já os coloides são formados por estruturas menores. Então, o leite, quando a gente olha um copo de leite, a gente imagina que, né, aparentemente aquilo ali é uniforme, parece uma solução. Mas, se você se aproximar ou olhar com um microscópio, que não precisa ser um microscópio muito potente, você vai perceber que o leite nada mais é do que um sistema que possui um dispersante, que no caso é a gordura, disseminado na água, né? Então a gente tem várias partículas pequenas dispersas no leite, como gordura, proteínas, certos açúcares também, formam pequenas estruturas que nós chamamos de micelas, que são essas esferas que estão dispersas na solução. Na solução não, na dispersão, né? Uma forma da gente identificar
os coloides, os sistemas coloidais, é passar uma luz através desse sistema. Por exemplo, quando a gente olha para o reflexo do Sol no ar, a gente consegue enxergar a luz, né, que está se dispersando no ar. Por que a gente consegue? Como que nós somos capazes de enxergar esses reflexos, né? Justamente porque as partículas que estão ali espalhadas são muito pequenas e nós não conseguimos enxergá-las normalmente sem que a luz reflita sobre elas e elas vão fazer com que os raios solares se movimentem, né? Se dispersem em várias direções, fazendo com que a gente consiga enxergar os raios solares. Isso também pode ser demonstrado usando uma solução, né? Aqui nós temos uma solução verdadeira, por isso nós chamamos de solução verdadeira, porque as partículas elas são pequenas de fato. E no segundo sistema nós temos um coloide. Então no sistema coloidal, a luz que atravessa a água, ela reflete em várias direções diferentes, possibilitando a percepção visual da luz no segundo sistema. No primeiro sistema a gente não consegue perceber isso, né? Porque a luz atravessa numa única direção e ela não é espalhada, né? Ela não sofre um espalhamento em outras direções. E nós temos as soluções. As soluções, elas são dispersões, né? Consideradas homogêneas. São formadas por apenas uma única fase. Uma solução ela pode se apresentar na fase líquida, como por exemplo um copo de água. A água da torneira nós não percebemos a olho nu, mas existem diversas espécies químicas, como íons, que estão dispersas na água. Então a água é uma mistura homogênea. Nós temos também exemplo de mistura homogênea sólida. Né? Aqui nós temos uma moeda feita de cobre, é uma moeda de bronze, na verdade. O bronze ele é uma mistura de cobre com estanho. Nós não percebemos a presença dos dois metais na mistura, por se tratar de uma mistura homogênea. Então, portanto, se trata de uma solução verdadeira. E o ar? O ar, com ausência de fuligem, né, o ar que a gente respira, ele é uma mistura homogênea. Você não consegue enxergar o ar na sua frente. A não ser que, né, você esteja num ambiente empoeirado, aí nós passamos a ter um sistema coloidal e se a luz entrar no seu quarto e você olhar e você enxergar o feixe de luz entrando, é porque tem pequenas partículas ali que estão dispersas no ar. Neste caso, teria um sistema coloidal. As soluções elas podem ser classificadas também quanto à natureza do soluto. Nós temos solutos que são iônicos e solutos que são moleculares. Os solutos iônicos são aqueles que em água formam íons. Podem ser substâncias iônicas, mas também podem ser substâncias moleculares, como por exemplo os ácidos. Os ácidos são compostos moleculares, mas que em água sofrem um processo de ionização, formando íons. Essas soluções elas são capazes de conduzir eletricidade, fazendo com que o meio, né, o meio líquido, seja condutor de eletricidade. Então você consegue acender uma lâmpada, conectando um fio à tomada, mergulhando ele em uma solução iônica, outro fio saindo, conectando-se à lâmpada e da lâmpada saindo para a tomada novamente. Então, as soluções iônicas, elas são caminhos que facilitam a passagem de corrente elétrica, que possibilitam a passagem de corrente elétrica. Já as soluções moleculares são aquelas em que não há presença de íons. Essas soluções não são capazes de conduzir eletricidade. Uma solução formada por açúcar e água é um exemplo de solução molecular. As moléculas de açúcar, representadas por esses hexágonos, elas não sofrem processo de dissociação ou ionização.
Portanto, não há íons presentes em solução. A solução é classificada como molecular. As soluções também podem ser classificadas quanto à concentração do soluto. Quanto mais soluto nós temos dissolvidos em água, mais concentrado ela se torna. Quanto menos soluto temos em água, mais diluído ela se torna. Então, soluções diluídas são aquelas que possuem baixas quantidades de soluto por uma determinada quantidade de solvente. E as soluções concentradas são aquelas que possuem uma quantidade elevada de soluto com relação à quantidade de solvente. Algumas soluções que apresentam cor, elas apresentarão uma cor mais intensa quando elas estão concentradas do que quando elas estão diluídas. Vale lembrar que falar que uma solução é concentrada ou diluída significa que você está comparando duas soluções diferentes, com concentrações diferentes. Você pode ter uma solução concentrada A com relação a B, mas ela pode estar diluída com relação a C. Então ela depende de uma comparação. Muito bem. O que vem a ser solubilidade? A solubilidade, ou coeficiente de solubilidade, é a quantidade máxima de um soluto que nós conseguimos dissolver numa quantidade padrão de solvente, em determinadas condições de temperatura e pressão. Vamos tomar o exemplo no desenho. No desenho, nós temos aqui 20 gramas de nitrato de potássio. Eu adiciono esses 20 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água a 20 graus. Misturamos, nós agitamos esta solução e observamos que todo o sal se dissolveu, ou seja, o sal, que é um componente sólido, está completamente disseminado na água. Se nós adicionarmos mais uma determinada quantidade de nitrato de potássio, 35 gramas, agitarmos e percebemos que no fundo sobrou uma determinada quantidade de sólido que não se dissolveu, então nós dizemos que a quantidade que se dissolveu é o limite de dissolução desse sal. Então nós temos o coeficiente de solubilidade, que é a quantidade máxima de soluto que se dissolve numa determinada quantidade padrão de solvente. Nós podemos notar isso quando a gente prepara um Nescau, Você coloca uma colher de Nescau na água, na água não, no leite, Ninguém bebe Nescau com água. Nós colocamos uma colher de Nescau no leite, mexemos bastante e a gente observa que todo o Nescau se dissolve no leite a 25 graus. Quando adicionamos mais uma colher, parte daquele Nescau se dissolve, parte não se dissolve. Então existe um limite. Esse limite é o coeficiente de solubilidade. Tá certo? Bom, de acordo com a solubilidade, nós podemos classificar as soluções em 3 categorias: insaturada, saturada e supersaturada. Uma solução será considerada insaturada quando a quantidade de soluto por massa de solvente é menor do que o valor da solubilidade. Então vamos pegar o nosso exemplo anterior. Nós percebemos que o nitrato de potássio ele tem um limite de dissolução de 31,6 gramas para cada 100 gramas de água. Se nós prepararmos uma solução contendo 20 gramas de nitrato de potássio, ou seja, ainda não atingiu 31,6, toda essa quantidade de sal estará dissolvido e nossa solução será considerada insaturada. Já uma solução saturada é quando a quantidade de sal, ou de um soluto qualquer, dissolvida no solvente é igual ao valor da sua solubilidade. Então, se nós adicionarmos 31,6 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água, nós teremos o limite de sal que se dissolve na água nesta temperatura. Então, nós chamamos esta solução de saturada, pois o soluto está completamente dissolvido, mas está no seu limite. Se passarmos desse limite, então a quantidade em excesso precipitará. E nós temos uma solução saturada com corpo de chão ou corpo de fundo.
Já uma solução supersaturada é aquela que apresenta uma quantidade maior de sal dissolvido ou de um soluto dissolvido do que o coeficiente de solubilidade suportaria naquela temperatura. Como que isso pode acontecer? Por exemplo, vamos determinar aqui um sal X. Nós colocamos 40 gramas desse sal para se dissolver em 100 gramas de água a 40 graus. Porém, a solubilidade desse sal a 25 graus é menor. Vamos supor que seja 35 gramas. Então, se nós adicionarmos 40 gramas de sal, aquecermos a solução até chegar a 40 graus, os 40 gramas estarão completamente dissolvidos. Se essa solução sofrer um resfriamento lento, o que vai acontecer? Os 40 gramas permanecerão dissolvidos, mesmo que o limite tenha sido ultrapassado. Mas isso não significa que esse sistema vai permanecer com toda essa quantidade de sal dissolvido sem que haja precipitação. Qualquer perturbação no meio fará com que a diferença dos 35, né, no caso 5 gramas, se precipite. Aqui nesta imagem nós temos um exemplo de uma solução supersaturada sofrendo precipitação, né? Não é mágica, é simplesmente uma solução que está com excesso de soluto. Então, por uma perturbação, ela acaba sofrendo a precipitação desse soluto, né, que está em excesso. Para quem tiver interesse em fazer esse experimento, provavelmente o componente que está ficando precipitado aqui chama-se acetato de sódio. Vou deixar um vídeo para vocês no Moodle. Acetato de sódio, né? Vou deixar para vocês no Moodle um vídeo explicando como que isso é feito. Tá certo? É muito legal. Então vamos resolver aqui dois exercícios. O primeiro exercício ele fala o seguinte: o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio é 20 gramas de nitrato de potássio para cada 100 gramas de água a 20 graus. Então, observe que a temperatura é uma informação extremamente importante. Logo, nessa mesma temperatura, que quantidade de sal é possível dissolver em 250 gramas? A gente pode resolver esse exercício tranquilamente fazendo uma regrinha de 3, né? Então, 20 gramas de nitrato de potássio se dissolvem em 100 gramas de água a 20 graus. Mantendo a temperatura, ou seja, nós não vamos alterar a temperatura, qual é a quantidade de sal que se dissolve em 250 gramas de água? Então, se para cada 100 gramas de água nós temos 20 gramas de sal, nós podemos concluir que para 250 gramas de água, nós teremos uma quantidade X. Fazendo as contas, né? 250 vezes 20, dividido por 100. Corta aqui. 2 vezes 25, 50 gramas. Ou seja, é possível dissolver 50 gramas de sal na água. No segundo exercício, ele diz o seguinte: a solubilidade do oxalato de cálcio a 20 graus é de 33 gramas para cada 100 gramas de água. Qual a massa em gramas de oxalato de cálcio depositado no fundo do recipiente quando 100 gramas de oxalato de cálcio são adicionados em 200 gramas de água a 20 graus Celsius? Novamente, a temperatura não varia. Se a temperatura variar, será necessário fazer outros cálculos. Então, 33 gramas para cada 100 gramas de água. 33 gramas se dissolve em 100 gramas de água.
Se nós tivermos 200 gramas de água, qual a massa que nós conseguiríamos dissolver? X. Fazendo uma continha aqui bem rápida, nós concluímos que X vale 66 gramas. No entanto, foram adicionados 100 gramas do sal. Então, para a gente saber qual é a quantidade que vai se depositar no fundo, basta fazer 100 menos 66. Isso aqui vai dar 34 gramas. Certo? 34 gramas. Agora vamos falar um pouco de curva de solubilidade. As curvas de solubilidade são gráficos que relacionam a solubilidade de um composto em uma determinada temperatura. Então, cada pontinho em cima da curva nos indica a quantidade limite do soluto que se dissolve em uma quantidade de água ou de solvente em uma determinada temperatura. Por exemplo, a 40 graus, conseguimos dissolver 60 gramas deste sal em 100 gramas de água. A 60 graus, nós conseguimos dissolver 100 gramas deste sal em 100 gramas de água. Então, para cada temperatura que nós podemos escolher, nós vamos encontrar uma quantidade de sal que se solubiliza. A solubilidade dos sais, ela varia de acordo com a temperatura. Também podemos usar os gráficos, as curvas de solubilidade, para classificar as soluções. Quando nós temos valores que batem exatamente sobre a curva, nós podemos classificar a solução como sendo saturada. Se nós escolhermos uma determinada temperatura, por exemplo, 50 graus, se eu dissolver 40 gramas desse sal a 50 graus, o ponto de encontro nos fornece uma informação de que essa solução é insaturada. Por outro lado, se nós escolhermos uma temperatura, por exemplo, de 20 graus e uma quantidade de sal de 80 gramas, ao cruzar essas informações, nós observamos que o ponto dá sobre a curva. Então, nós classificamos nossa solução como sendo supersaturada. Neste gráfico, nós podemos visualizar a curva de solubilidade de 3 sais distintos. Podemos notar que a curva do sal ou do soluto Z e Y são crescentes. Quando as curvas são crescentes, significa que a dissolução desse sal ele é endotérmico. Ou seja, ocorre uma diminuição da temperatura do solvente quando o soluto é acrescentado. Por outro lado, o nosso componente X ele tem uma curva decrescente. Isso significa que a dissolução é exotérmica. A temperatura do sistema vai aumentar com a dissolução do componente X. Então, endotérmico ocorre uma diminuição da temperatura. Exotérmica ocorre um aumento da temperatura.